Toda a igreja na paz do Senhor. Amém. Salmo 28. Davi roga a Deus que o aparte dos ímpios e louva por ter ouvido as suas súplicas. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesses com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Retribui-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos, envia-lhes a sua recompensa. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele nos derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu canto louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-os e exalta-os para sempre. Amém. Então, meus irmãos, eu vou falar um pouco, relatar um pouco do testemunho de Vilma Laudelino, que é Escalando o Abismo, o nome do livro, das trevas para a luz. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em João 14, 6. Amém? João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, abram aí a Bíblia em Mateus 11, 28. Amém? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E agora, por fim, Romanos 5, 20. Amém? Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Amém? Então, eu escolhi esses versículos porque eles são bem marcantes
na história, né, de Vilma. A gente já começa a refletir sim pelo título, né? Escalando o abismo. Então, Vilma vai contar o seu testemunho, que eu acho que onde o ser humano, o maior abismo onde o ser humano pode chegar é onde ela chegou. É um testemunho muito marcante dela, porque o que ela passou e o que ela batalhou, né? A guerra espiritual que ela teve para poder sair de onde ela saiu, né? Que é das trevas, e a grande obra que Deus fez na vida dela, né? Que é a luz. Então ela começa, né, falando, né? Já começa, na verdade, o livro numa parte bem na frente, né? Que é quando ela vai ter a sua própria vida. E aí depois ela volta à história, né, de tudo que ela passou para chegar naquele momento. Ela era uma criança, né? Vivia com seus pais e eles eram pobres, né? E aí ela nunca tinha visto falar de Deus, assim, das escrituras, nada. Então, a intimidade que ela tinha com Deus, o conhecimento que ela tinha com Deus era praticamente nada. E aí a mãe dela era espírita e o pai dela ateu. Então, o que afastava mais ainda, né, ela de Deus. Fora que ela nunca teve, assim, alguém que chegasse e pregasse o evangelho para ela. Então, por ela se sentir, por ela ser pobre, negra, e não ter condições, que ela via muitas crianças lá sendo caridosas e achava que só aquilo agradava a Deus, né? Então, por ela ser pobre, negra, e não ter como agradar a Deus daquela forma, ela achava que Deus não queria saber dela, que ela era uma pessoa tipo inútil para Deus, né? E aí, ela, quando criança, ela tem umas experiências sobrenaturais das trevas, né? Então, quando ela é criança, ela tem sonhos, pesadelos com demônios, ela passa, né, por umas situações bem perturbantes. E aí ela descobre que ela foi consagrada, quando ela nasceu, ela foi consagrada às entidades, né? Foi consagrada aos orixás. E aí, uma coisa bem marcante, né, é quando ela pergunta para o pai dela quem é Deus. E o pai dela é ateu. Aí ele responde que Deus é dinheiro no bolso. Então aquilo faz com que Vilma se afaste completamente de Deus. Se ela já não acreditava, se ela já não cria, ela se afastou mais ainda. E aí ela mergulhou no espiritismo. Ela passou por duas religiões. Acho que a primeira foi a Umbanda, depois ela foi para o Candomblé. E aí ela cada vez mais, né, ia ficando uma pessoa das trevas mesmo, né? Ela buscava uma paz que ela não, com certeza não ia encontrar nessas coisas, uma paz que ela só ia encontrar em Deus. E ela continuou buscando, até que ela foi, acho que para o ápice do espiritismo, que é a magia negra, que foi quando ela fez um pacto com o próprio Satanás. Ela fez um pacto com ele e acabou, né, destruindo, também ajudando a destruir a vida de várias pessoas. As pessoas chegavam lá, né, pedindo a morte de outras, pedindo coisas banais sobre a vida de outras pessoas, né? E ela ajudou. Até que um dia, uma pessoa, uma vizinha, chegou lá pedindo né, a destruição, a morte sobre a vida de uma vizinha que ela tinha. Só que ela era evangélica, né? E aí Satanás falou que sobre a vida dela ele não poderia tocar. Então ali ela viu que havia um ser mais poderoso do que o Lúcifer, né? E ela, depois de ver tanta destruição que ela estava causando na vida das pessoas, fora que antes disso ela se tornou, e a partir disso também ela se tornou uma pessoa completamente nas trevas. Ela bebia, fumava, usava drogas, era uma pessoa totalmente destruída. Ela também acabou casando, se juntando com um cara que também era do jeito dela, e acabou tendo uma filha que ela consagrou a uma entidade, acho que o nome era Itamanjá. Ela consagrou a um espírito, né? Mas aí ela cansou, a partir disso ela cansou dessa vida, né, de destruição. E aí ela quis, né? Ela pegou e falou que não ia mais fazer parte do espiritismo. Só que como a irmã Mima falou,
sobre a batalha espiritual. Quando se faz um pacto, né, com essas entidades, não é de uma hora para outra que você vai sair, né? Então ela teve uma batalha muito grande, ela tentou sair, e aí, né, o próprio Lúcifer não gostou e foi atrás dela e disse que se ela tentasse sair e acabar com a vida dela, acabar com a família dela, e ela decidiu que não queria mais. Mas a partir daí, né, uma coisa muito marcante, que ela teve uma experiência, né, sobrenatural. Ela sentiu um gemido na alma mesmo, e aí ele ia levar já a alma dela para o inferno diretamente. Até que ela se viu ali naquele momento e ela lembrou de Deus. Ela lembrou, numa flecha, lembrou daquele nome. E ela falou que se tivesse um ser mais poderoso do que Lúcifer, ele se manifestasse agora, que ela serviria a ele para toda a vida. Até que, por uma ação de Deus sobrenatural, uma bola de fogo desceu naquele momento e derrubou Satanás, e ela ficou livre. Só que aí, como a questão do pacto, né, ele veio atrás dela e disse que ia destruir a família dela, até que colocou uma doença. Primeiramente, ele enfermou a filha dela, a filha que ela tinha consagrado ao Zoristar, e aí ela veio à morte, né? Uma coisa que os médicos não entendiam, porque a criança era saudável. E aí eles indagavam ela, só que ela não poderia falar, né? E aí ele também colocou a enfermidade à mãe dela. E aí é uma parte também muito impactante, porque ela falou que não mexesse com a vida da mãe dela. E aí Satanás, né, como ele é cruel, e ele só vem para roubar e para destruir, era outro pacto. Ele queria trocar a vida dela por a da mãe dela. E ela, né, naquele desespero, ela aceitou. E aí ele ordenou que ela se matasse, que ela se jogasse, né, de uma ponte onde passava um trem. E aí ela foi, ela dormiu, ela deitou aquela noite e ligou o despertador para aquele momento. Quando ela chegou lá na ponte, também uma parte bem impactante, que aí Deus, nessa infinita misericórdia, ele manda o Espírito Santo para falar com ela naquele momento. E a partir dali, ela sente no ouvido dela, enquanto Satanás está tentando para ela tirar sua própria vida, né? Deus fala com ele naquele momento que existe um Deus todo-poderoso, né? E aí no começo ela retruca, ela diz que não, né? E aí o Espírito fala de novo que existe sim um Deus, que ele é todo-poderoso. E aí como ela passou, né, por uma vida, ela se viu tanto no pecado, né, pelas coisas que ela tinha feito, ela falou assim que mesmo se houvesse um Deus, não ligaria para ela, porque ela era uma pecadora miserável. Só que aí o Espírito, né, Deus não desiste da gente. E aí o Espírito falou: pois saiba que existe sim um Deus e que Ele te ama do jeito que você é. E naquele momento, ela só chorava, no relato do livro, né, ela fala com as palavras delas, que é muito emocionante, que foi a prova de amor maior que ela já ouviu na vida dela. E aí, né, começa uma batalha mesmo para ela poder, né, entregar sua vida para Jesus e sair de verdade das garras de Satanás. Ali também naquele momento, Deus faz com que, por uma ação sobrenatural, né, mostre para ela o sacrifício que Jesus fez por ela e por cada um de nós, né? Então ela leva ela a ver o tanto que Jesus sofreu, né? A vida que Ele deu por cada um de nós. E quando ela estava vendo naquele momento que Jesus estava sendo açoitado, né, sem pecado nenhum, ela olha e vê que o olhar de Jesus é o olhar mais amoroso que ela já viu. E ali ela crê que Jesus realmente deu sua vida por ela, que Ele é o Salvador dela, e ali ela aceita Jesus, né? A partir daí, Jesus vai aparecer a ela novamente, né? Com esses versículos que a gente leu, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né?
E também venham a mim todos os que estão sobrecarregados, né, cansados e sobrecarregados, que eu aliviarei. Ela fala para Jesus que não quer mais viver uma vida de trevas, uma vida, né, escura, mas ela quer viver na luz. E aí Jesus mostra que ela deve ir para a igreja, né, que era a mesma igreja que aqui veio uma pessoa para tentar destruir a vida daquela mulher. A partir daí ela vai para a igreja, né, e ela vê que Jesus está falando com ela, porque ela começa a indagar quem é esse caminho, verdade e a vida. Ela não reconhece que é Jesus, quando Jesus tem um encontro com ela no quarto. Mas a partir desses versículos falados lá no culto, com o pastor, ela reconhece que Deus está falando com ela ali. Só que aí, né, como uma batalha espiritual, né, e a todo momento Satanás quer nos tirar da presença de Deus, ele aparece lá também e acaba mandando ela sair dali, e ela sai. Só que o Espírito Santo também não desiste da gente. E ela fica ruminando aqueles versículos no pensamento, até que volta à igreja novamente, né, ainda tudo estranho, e o pastor prega naquela noite, né, eu não me lembro o salmo quantos hinos que é, mas o hino que fala, quem aqui você vai escolher, né? A vida ou a morte. E ali ela acaba se rendendo a Deus, né? A Jesus. Ela não só levanta uma mão nem duas, mas ela se prostra, né? Entregando sua vida a Jesus. E a partir daí ela vai viver um ministério, né? Porque Deus tem uma grande obra na vida dela, também de salvar almas, né? Então ela acaba se tornando uma missionária a partir daí. E Deus não só salva a vida dela, salva a vida da família dela todinha. A mãe dela chega a um ponto de falar que preferia morrer do que ser crente, né? Quando ela se converteu. Mas aí Deus mandou, né, a partir de uma enfermidade permitida, ela acaba se convertendo, porque aí ela pede para que Vilma ore pela vida dela, e se ela se curar, se ela ficasse curada, ela serviria a Deus e aceitaria Jesus como seu Senhor e Salvador. O pai dela também, como era ateu, ele acaba se convertendo também, né, num culto, e ele acaba falecendo depois por causa de um diabetes, mas ele fica firme em Jesus e dá um conselho para ela antes de morrer, que é que ela nunca deixe esse Deus Todo-Poderoso. Aí, com o cara que ela teve, a filha que morreu, eles acabam se reaproximando, e aí ela fala que não é mais a mesma pessoa, né? E ele acaba indo para o culto com ela também, e ele acaba aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele se converte, há uma restauração no casamento deles também, e aí ela vai partir, né, para uma vida missionária. Ela, em um culto de jovens, né, que ela acaba indo, há um missionário lá que chama quem sentir no seu coração, né, que é tocado para fazer missões, para dar sua vida pela obra missionária, e ela vai. E a partir daí ela se sente completa, né? Ela acha a paz, em Jesus ela acha a paz que ela tanto procurava. E aí ela vai para o campo missionário, viaja cidades, é guiada pelo Espírito Santo, e no final ela fala que o Espírito Santo não só completou ela, mas agora transbordava ela. Então é um testemunho muito impactante, que eu acho que quem lê não tem como não se sentir tocado, porque foi uma batalha muito grande, mas a obra que Deus fez na vida dela foi maior do que qualquer treva que Satanás poderia ter feito a ela. Por isso, no versículo, né, onde o pecado abundou, mas superabundou a graça. Mesmo que ela se sentisse pecadora e que Deus não olhasse para ela, Deus sempre olha, né? Seja qual for, Deus sempre está olhando para a gente, Deus não desiste da gente. Então, eu acho que todo mundo deve ler, né, esse livro, deve conhecer o testemunho de Vilma, né? Porque ele é um testemunho muito forte, ele é tocado, ele fala, como ela diz, né, ela é um testemunho vivo do que Deus fez na vida dela. Então, quem puder ler, eu indico, né? Obrigada pela oportunidade, é isso.